Olha só, para continuar aqui, ó, 88, né? Para tentar explicar o que se entende por um orbital atômico do tipo 2p, textos introdutórios usam as figuras do tipo seguinte, ó. Aqui ele falou que é um orbital 2p. Então eles vão falar algumas coisas e a gente vai ver se está certo ou está errado, né? Veja o seguinte: o elétron no estado 2p descreve uma trajetória em forma de 8, como esboçado anteriormente. Não, isso é um absurdo, viu? Não existe trajetória em forma de 8, tá? Não quer dizer que ele vai estar isso aqui. Vamos lembrar o conceito de orbital? É o seguinte: orbital é região de maior probabilidade de você encontrar um elétron, tá? Não quer dizer que ele vai fazer isso aqui, ficar andando aqui nesse treco aqui, entendeu? Aqui são as regiões onde você pode achar um elétron. Se você procurar ali bem aqui, você não vai achar, mas se você procurar por aqui, a chance de você achar um é maior, tá? Então é um conceito diferente. Tá errado isso aqui, viu? Esquece essa. Essas figuras correspondem a símbolos que só podem ser interpretados matematicamente, mas não possuem interpretação física. Não é isso, viu? Isso aqui não é certo, tá? Eles podem ter uma interpretação física, sim, tá? Enquanto que um dos elétrons 2p está garantidamente na região 1, um segundo elétron está garantidamente na região 2, também não quer dizer que ele vai estar, um vai estar aqui e outro vai estar aqui. Os dois podem estar aqui. É a região de maior probabilidade de você encontrar um elétron, entendeu? Então você pode encontrar um elétron aqui, ou os dois aqui, tá? Os contornos da área pintada correspondem à máxima distância em relação ao núcleo, cuja posição corresponde ao ponto central. Não, também não tem nada a ver isso aqui, máxima distância, viu? Tá? Esse contorno aqui não quer dizer isso. E aliás, isso aqui é uma área de incerteza, não é uma região bem definida, tá? Essa figura procura dar a ideia das regiões onde a probabilidade de encontrar um elétron 2p é relativamente grande, mas sem esquecer que ele também pode estar fora da região achurada, entendeu? A chance de você encontrar é maior, entendeu? Aqui é maior de você encontrar. Tipo, é que nem você apostar no número da Mega Sena. Olha, a chance desse orbital aqui ser ele é muito alta. Então joga nesses caras aí, tá? Então a letra E. Qual que é a próxima? É a questão número 14, né? Dentre as afirmações a seguir, todas relativas ao tipo de ligações assinale a falsa, né? Em cristais de silício, todas as ligações são iguais entre si, predominantemente covalentes, tá? Sim, então o silício ele se liga de forma covalente, tá? Porque ele não é um metal. Existem dois tipos: a iônica, né? Como eu falei, a iônica, a covalente e a metálica. O silício não é um metal, então não vai fazer metálica. E muito menos ele não é uma ligação iônica, tá? Ele vai compartilhar elétrons com outro silício para montar a estrutura dele, tá? Basicamente é covalente. No iodo sólido temos ligações covalentes intramoleculares e ligações de Van der Waals intermoleculares. Então, como eu mostrei agora, né, o iodo tem aquela ligação covalente entre os dois átomos, né? Até já mandei a página. Desculpa, eu fiz isso assim muito bruscamente. Tá aqui, ó, aqui a ligação covalente entre eles. Como eu disse, né, existem forças que aparecem, né? Então são forças que a gente chama de Van der Waals intermoleculares, ou seja, entre moléculas diferentes, tá? Intramoleculares é dentro dela. Então as intramoleculares deles são covalentes. No sódio, as ligações entre átomos são igualmente metálicas, tanto no estado líquido quanto mas não são no estado gasoso, né? Cadê? Deixa eu ver. Sim. Então, como o sódio ele é um cara metal, né? Se você for ver aqui, ó. Aqui, olha, aqui é um metal, tá? Um metal da família 1A, um metal alcalino. Então ele vai formar ligações metálicas. Ligações metálicas é na qual ele está envolvido, os átomos de sódio, né, dos metais vão estar envolvidos em uma nuvem de elétrons, tá? Então com isso você tem as ligações metálicas, né? Cloreto de sódio, as ligações entre os átomos são igualmente iônicas,
tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Olha, esse aqui eu fiquei em dúvida, viu? Eu acho que não é isso aqui. Eu acho que essa é falsa, tá? Porque as ligações iônicas, elas se formam no estado sólido, tá? Quando estão no estado líquido, fica mais ou menos, né, iônico. Mas no gasoso eu não sei. Sei que quando você coloca ele na água, ele se dissocia em íons, tá? Então eu acho que essa aqui, eu não tenho certeza, viu? O latão é um exemplo de ocorrência de ligas metálicas entre átomos de elementos diferentes. Sim, o latão é uma mistura de... Eu não lembro quais são os metais, tá? Mas se você pega um metal, mistura com outro, derrete, eles vão se ligar e vai formar o latão. Só que aí a ligação entre eles vai ser uma ligação metálica. Eles vão estar lá envolvidos lá pela nuvem de elétrons, os elétrons lá em volta deles, lá paquerando os átomos, lá fazendo toda aquela festa. Então, eu acho que a letra D é falsa, viu? Qual que é a próxima? É a 15, né? 15, olha só. Essa aqui é bem decoreba, viu? Porque se você já manjar um pouco de amônia, você já sabe fazer isso aqui. Ó, a primeira, o ângulo entre as ligações de amônia é igual a 120 graus? Não, é falsa, viu? Porque a amônia não é uma estrutura plana triangular. A estrutura plana triangular, ela seria assim, ó, se a amônia fosse desse jeito, ó. Seria assim, assim e assim, ó. Tá? Aí seria um triângulo. Só que ela na verdade é uma pirâmide, tá? A pirâmide, porque ela tem elétrons aqui, ó, não ligantes, formando esse polo e repelindo as ligações com os hidrogênios. Então ela forma uma pirâmide. Então tá falso isso aqui, viu? É falso esse cara aqui. Os três átomos de H e o átomo N estão no mesmo plano? Não, eu acabei de mostrar para vocês, né? Eles não estão no mesmo plano. Isso aqui é uma pirâmide. Se fosse, ele teria essa forma aqui. Então também é falso. Olha só, a geometria da molécula é piramidal? Sim, né? A gente viu agora. Cada ligação dessa molécula pode ser entendida como resultante da interpenetração dos orbitais S dos hidrogênios com orbitais híbridos sp3 do nitrogênio? Sim, ó, porque para formar essa ligação sigma, tá? Formou-se aqui orbitais sp3, tá? Como eu falei para vocês lá nas aulas, né? Então isso aqui também é correto. O momento dipolar da molécula é nulo? Não. Viu que tem dois elétrons não ligantes lá? E aqui ele vai formar um polo negativo ali. E os hidrogênios vai ter outro polo ali. Então ela não é nula, entendeu? Ela tem ali meio que direcionado pro nitrogênio ali na região dos elétrons, tá? Então essa aqui tá errada, né? Falsa. E essas duas também. Então fica que a 3, a 4 estão certas, que é a letra E, viu? A letra E, né? Olha aqui, vamos ver uma aqui interessante, ó. Dentre as afirmações a seguir, assinale que não se aplica ao grafite. Grafite não é o cara que foi para a Copa, tá? O grafite é uma forma alotrópica do carbono. Tá? O que é uma alotropia? Ou seja, o carbono pode se ligar com outros carbonos formando substâncias diferentes. Por exemplo, você tem o grafite, você tem o diamante e você tem o fulereno. O que é o grafite? O grafite é esse cara aqui, ó. O grafite é ligações hexagonais de carbono, né, ligadas em planos, tá? É como se fosse andares de prédios, tá? Pensa num prédio que os andares, os pisos são hexágonos de carbono. Então ele é formado desse jeito, tá? Isso facilita porque quando você escreve, você está desmanchando esses planos aqui, né, de carbono, né? Então, já o diamante é uma outra forma, um pouco menos estável, né, que é menos comum, tá? E você tem o fulereno, que são as bolas de 60... são esferas de 60 átomos de carbono montados lá. São um negócio meio louco, tá? Não é muito comum também. O cara que descobriu isso aí ganhou o prêmio Nobel, entendeu? De química lá, os caras lá. Então, existe forte anisotropia. O que é anisotropia? É uma propriedade que ela depende de uma direção, tá? Então, o que acontece? Quando a condutividade elétrica dele se dá quando você pode deslocar elétrons na direção dos planos, mas não aqui. Então você vê que essa propriedade se repete só numa direção, tá? Que é na direção dos planos. Na condições é o mais estável que o diamante? Sim, porque ele é mais abundante. É um polímero bidimensional com ligações de Van der Waals entre os planos próximos.
eu vou deixar para a próxima. Vamos repetir isso aqui tudo. Falou!